Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like, ative o sino para receber as novas notificações de mensagens, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para que juntos possamos levar a boa palavra de Deus àqueles que estão buscando uma palavra de ânimo, de esperança, uma palavra coerente dentro da interpretação bíblica que nós buscamos viver como cristãos que somos. Então, que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial, que Deus esteja presente e que neste momento você tenha paz e a direção do Espírito Santo para compreender aquilo que Deus quer falar com você, como eu sempre falo, naquilo que vai muito além das nossas palavras humanas. O que Deus fala individualmente a cada um, certamente é muito mais do que aquilo que nós podemos transmitir através da nossa oratória, através das palavras humanas. Deus, pelo Espírito Santo que habita em você, fala de maneira muito íntima, muito pessoal, muito particular. Então, que Deus abençoe este seu momento de reflexão e que você tenha a direção do Espírito Santo para compreender o propósito de Deus em sua vida. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia está em Efésios, capítulo 3, versículo 23, que fala a respeito do potencial de Deus em fazer e atender às nossas orações. O texto fala que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E é muito bom nós termos essa perspectiva de poder, de observação de Deus, a atenção de Deus às nossas necessidades, às nossas limitações, às nossas aflições, mas nós devemos buscar a Deus sempre, em todos os momentos, não só nos momentos de necessidade, nos momentos de desespero, mas nos momentos também de alegria, de prazer, agradecer a Deus pelas vitórias, pelas conquistas. Muitas pessoas se perguntam se Deus continua agindo no mundo, intervindo no mundo de uma forma eficaz, já que o mundo tem tantos problemas, tantas dificuldades, mas eu posso garantir a vocês que todos aqueles que se colocam debaixo da autoridade de Deus, que seguem a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para a sua vida, se permitem ser guiados pelo Espírito Santo e mantêm a fé e o foco em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, certamente essas pessoas têm alcançado grandes milagres, têm ultrapassado os limites do impossível em muitas questões da sua vida, porque é assim que Deus cuida de nós, é assim que Deus está presente em nós, é assim que Deus se manifesta. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, como a palavra de Deus nos diz, buscai enquanto se pode achar. Mas lendo esse mesmo texto de Efésios 3, na versão da Bíblia, a mensagem, a partir do versículo 11, que eu vou fazer a leitura, do versículo 11 em diante, nós temos um contexto muito interessante para a nossa reflexão de hoje. Então, Efésios capítulo 3, do versículo 11 em diante, o texto diz assim: tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos a liberdade para dizer o que deve ser dito e a ousadia para ir aonde é preciso. Então, não permitam que as lutas que vocês estão enfrentando desanimem vocês. Coragem. Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai, o Pai dos céus e da terra,
Não me canso de pedir que ele os fortaleça pelo seu espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convidam para entrar no coração. Peço a ele que, cheios de amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem o comprimento, subam as alturas e vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir em seus sonhos. Quando Deus age, ele nunca faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória a Deus em todas as gerações, glória a Deus para todos sempre. Amém. Observe como a Bíblia Mensagem, ela traduz numa linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais nossa, mas quando nós temos a versão revista e atualizada da Bíblia, falando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, aqui na versão da Bíblia a Mensagem, o mesmo texto diz: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, ele nunca faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil em nós. A ação de Deus, ela é sempre profunda, ela é sempre gentil e sempre eficaz. Sempre que Deus se apresenta a nós, ele se apresenta de modo eficaz, de modo em que nós podemos reconhecer a sua ação, os seus cuidados, a sua direção espiritual, porque é assim que nós vivemos. Vencemos as adversidades do mundo pela fé, e pela fé nós continuamos a nossa vida cristã, aguardando a volta de Jesus Cristo e sabendo que até lá Deus tem cuidado de nós de muitas maneiras, de muitas formas. Deus tem se apresentado a nós de um modo muito carinhoso, de um modo muito presente e de um modo muito especial. Então, quando o texto ele coloca aqui no versículo 11, ele já começa falando: tudo está acontecendo conforme o plano de Deus. Mas quando chega no versículo 23, em que ele vai falar: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Podemos pedir nos nossos sonhos. Quando ele age, ele nunca faz de modo forçado. Então, não adianta eu querer forçar a Deus a fazer o que eu quero, porque ele também não me força a fazer o que ele quer. Deus quer um relacionamento de amor, de intimidade, de amizade, de espontaneidade, mas ele sabe o que nós necessitamos. Então, nós temos que ter uma relação de confiança em Deus, uma relação de confiança a ponto de compreendermos que, mesmo diante das nossas lutas e adversidades, Deus está presente e Ele está usando as situações humanas, porque as lutas, as adversidades, os problemas que nós vivemos não é propósito de Deus. Nós não podemos lançar maldade em Deus, a maldade humana em Deus, achando que ele permite ou que ele precise do mal para fazer o bem. Deus não precisa do mal para fazer o bem. Deus é bom o tempo todo. Deus está agindo em seu favor, está cuidando de você, dos seus negócios, da sua família, está cuidando daquilo que você precisa. E o que você precisa
acima de tudo, é buscar nele sabedoria, discernimento, direção espiritual. A solução para os seus problemas certamente está na direção do Espírito Santo dentro da palavra de Deus. E é isso que nós devemos buscar a cada dia. Devemos buscar compreensão, devemos buscar entendimento, devemos buscar a orientação de Deus e a compreensão do que Ele está fazendo em nós e através de nós. O que Deus está fazendo na sua vida, como Ele tem cuidado de você. Muitas vezes as nossas expectativas são diferentes daquilo que é plano de Deus, porque Deus sempre tem o que há de melhor para nós. Então, desta forma, nós mantemos a confiança e diante das fragilidades, limitações e conflitos humanos, nós não podemos desanimar. Devemos continuar passo a passo, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Aqui no texto, ele fala: quando confiamos nele, temos liberdade de dizer o que deve ser dito e a ousadia para ir aonde é preciso. Temos, quando confiamos nele, olha a nossa relação de confiança. Se você confia em Deus, você tem a liberdade de falar com ele aquilo que é preciso. Você sabe o que você tem que colocar diante de Deus. Você sabe o que você tem que pedir diante de Deus. Você sabe, né, as suas necessidades, quais são os seus planos, quais são os seus projetos. E certamente Deus também sabe. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele sabe que Deus conhece, ele fala ali no texto que Deus conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que nós o peçamos. Mas Deus quer que nós tenhamos a humildade de pedir. Deus quer que nós tenhamos a humildade de nos aproximarmos dele e reconhecermos que sem ele nada nós podemos fazer e que ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena buscar orientação e colocar em prática as orientações de Deus através da sua palavra, através da direção do Espírito Santo. O que Deus tem falado à sua mente, o que Deus tem falado ao seu coração, qual o milagre que você precisa. Tem pessoas que têm dificuldade de acreditar que Deus ainda possa fazer milagres, pode intervir numa situação, seja qual for essa situação, de maneira miraculosa, com o seu poder, com a sua ação extraordinária. E é claro que Deus pode. Deus pode todas as coisas. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado em seu poder. A palavra de Deus nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então mantenha a sua confiança, mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança e não permita que as aflições, conflitos e limitações deste mundo venham desanimar você. É isso que o texto está dizendo aqui. Quando confiamos nele, temos a liberdade de dizer o que deve ser dito e a ousadia de ir aonde se deve ir e também de fazer aquilo que é preciso. Então, não permitam que as lutas que vocês estão enfrentando desanimem vocês. Coragem, olha a expressão da Bíblia, a mensagem, a maneira que ela coloca. Não permitam que as lutas que vocês estão enfrentando desanimem vocês. Coragem, tenha coragem de perseverar, tenha coragem de confiar em Deus, tenha a coragem de buscar com humildade, sabedoria, discernimento para saber agir em cada situação e em Cristo Jesus você ser mais do que vencedor para a glória de Deus. Em Cristo Jesus, como filhos de Deus, você ser guiado pelo Espírito Santo para ser vitorioso nas suas guerras, nas suas batalhas. Então, é desta maneira que Deus está apresentando o seu poder, os seus cuidados, a sua presença para você hoje. E eu volto a perguntar a você,
Qual o milagre que você precisa? O que você precisa de Deus hoje? O que você precisa da direção de Deus para que os seus problemas comecem a ser resolvidos? Deus utiliza das limitações humanas para que nós cresçamos em conhecimento, cresçamos em fé, cresçamos em integridade, cresçamos em fidelidade. Deus, ele quer que nós cresçamos o tempo todo. A palavra de Deus também nos diz em Efésios capítulo 4, do versículo 12 em diante, que nós devemos crescer em conhecimento, em sabedoria, até que cheguemos à estatura de Cristo, até que cheguemos, de fato, à altura do discernimento de Cristo, da maneira que ele apresenta a palavra, da maneira que ele apresenta a vida para todos nós, e como ele fala, ele vem para trazer vida e vida em abundância. Ele não vem para que nós continuemos limitados, que nós nos sintamos derrotados. Ele não vem de uma forma negativa para a nossa vida, para nos punir, para nos julgar. Deus não vem fazer essas coisas. Ele vem nos apresentar um caminho de vitórias, um caminho de paz, um caminho de alegrias, um caminho de superações, um caminho aonde nós podemos, de fato, sermos vencedores. Por isso que ele fala, então não permitam que as lutas que vocês estão enfrentando desanimem vocês. Não permitam isso. Coragem, mantenham a sua confiança. E de que maneira que eu vou fazer isso? O versículo 14 em diante fala a respeito disso. A minha resposta, a resposta diante do quê? Diante das aflições, diante das limitações desse mundo, diante dos problemas, diante das adversidades. O apóstolo Paulo escreve aqui, a minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai. Lembra que Jesus fala em Mateus 6? Para que você se refira a Deus como o Pai nosso que está no céu. Deus é o nosso Pai supremo, o nosso Pai atento, nosso Pai cuidadoso, como Ele mesmo diz, eu sou o Deus zeloso, eu cuido de vocês. Eu sou o Deus zeloso. Então, o apóstolo Paulo escreve aqui, a minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai, o Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir a Ele fortaleza pelo seu Espírito. É isso que nós temos que pedir a Deus, que nos faça fortes pelo seu Espírito, que nos faça sábios pelo seu Espírito, que nos dê direção espiritual a todo tempo, que nos dê compreensão da sua palavra e da sua vontade, para que em Cristo nós sejamos mais que vencedores. Ele segue o texto falando, para que Cristo viva com vocês, que o convidam para entrar no coração. Peço a Ele que, cheios de amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Que vocês participem do amor de Cristo, experimentem toda a dimensão do amor de Cristo, dos cuidados de Cristo, dos cuidados de Deus a você através de Cristo Jesus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir em seus sonhos. Quando Deus age, ele nunca faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Deus está cuidando de você, das situações que você está vivendo de modo gentil, de modo profundo, mas Ele está atento às suas necessidades. Então, busca Deus com sabedoria, com direção espiritual, não se desvie da sua palavra, deixe Deus cuidar de você em todo momento, deixe Deus dirigir os seus passos e Ele pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, segundo o poder dele, que vai operar em você, vai continuar trabalhando em você, e tenha certeza dessa expressão do começo do nosso texto, no versículo 11.
Tudo está acontecendo segundo o plano de Deus. Tudo está acontecendo segundo o plano de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu casamento. Que todas as adversidades sejam superadas pelo poder de Deus, pelo toque das mãos de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham neste momento e aqueles que creem na tua palavra, creem no teu poder, na tua ação, no teu milagre, que recebam o que eles precisam para o dia de hoje, que solucionem os seus problemas, que superem as suas limitações, as suas adversidades, que o Senhor esteja agindo poderosamente para que eles em Cristo Jesus sejam mais que vencedores, como somos todos nós quando nos ajoelhamos, nos colocamos prostrados diante do seu poder, da tua presença e ficamos sob os seus cuidados. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.